sangue, Jesus, foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali. Nada vai nos separar. E quando o mundo chegar ao fim, eu verei seu rosto. Sei que me amas, sei que me amas. Amém. Aqueles que puderem, se coloquem de joelho para a gente poder orar ao nosso Deus. Santo e maravilhoso Deus, como somos gratos, Senhor, porque sabemos que foi o Senhor que nos conduziu até aqui, até este lugar, mais uma vez. E nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia sobre a Tua graça, sobre o Teu amor, sobre o Teu perdão, sobre os Teus cuidados. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto. Obrigado porque hoje estamos vivendo nossa penúltimo dia aqui na semana de oração, mas, acima de tudo, sabemos que o Senhor falou aos nossos corações. E é isso que nós queremos te pedir hoje, mais uma vez, que o Senhor fale aos nossos corações de novo. Que o Teu Santo Espírito, desde já, faça morada dentro do nosso ser. Que o Senhor use o pastor mais uma vez como instrumento Teu. E que possamos estar com o coração e com os ouvidos abertos para Te ouvir, para mudar o que for necessário e para sairmos pessoas melhores, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Senhor. Opera em nós o milagre, a transformação e esse desejo de cada dia estarmos mais perto de Ti. Continua abençoando a Tua juventude, a Tua igreja e principalmente cada pessoa que está aqui presente hoje. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Quer dizer que vocês são os sobreviventes de ontem, né? Eu acho que eu escandalizei muita gente, está ficando gravado. Ainda bem que não gravaram ontem, né? E eu acredito que você foi ricamente abençoado. Brincadeiras à parte, você foi muito abençoado por tudo que você ouviu, viu, pelo que você viveu aqui ontem, através do culto que nós tivemos. Sempre é muito bom a gente poder ter uma semana de estudos, né, da palavra, uma semana jovem, e eu espero que você esteja sendo realmente abençoado aqui ao longo dessa semana. Eu quero te convidar para a gente fazer a leitura de hoje, e a leitura de hoje é apenas um versículo. Então, eu gostaria que você procurasse aí na sua Bíblia. Obrigado, César. Muito obrigado. É que vai ficar gravado, né? Então, eu não posso dar o título dele, nem complementar a frase aqui, né? Entendedores entenderão. Você perdeu. Vai ficar sem entender mesmo. Obrigado, César. Abra sua Bíblia na Palavra de Deus, no livro de Judas, versículo 14. Judas, versículo 14. Esse tapete é para a gente cair mesmo, né?
É uma pegadinha, né? Deixa eu ajeitar ele aqui para eu não tropeçar. Judas 14. Judas 14. Você encontrou aí, sabe onde está, né? Está antes de Apocalipse mesmo. Imediatamente antes, tá? Judas verso 14. Judas só tem um capítulo, né? Judas apenas tem um capítulo. Vamos nos levantar para a gente fazer a leitura? Judas verso 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Eterno nosso Pai e nosso Rei, louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite de quinta-feira, eu tenho a oportunidade, um microfone na mão, e eu posso abrir a Tua palavra diante da juventude da Vila Guarani. Que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre cada jovem, que o Senhor ilumine o caminho de cada um, e que a história de hoje, a palavra de hoje, o texto bíblico de hoje, possa motivar, inspirar, ensinar a cada jovem como a gente deve viver os nossos dias. Fica conosco, abençoa-nos. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar? Você viu aí que o texto diz que Enoque era o sétimo depois de Adão, né? Eu coloquei aqui a genealogia, aqui ó, Enoque, o sétimo depois de Adão. Aí eu coloquei todos esses nomes, a gente vai passar um por um aqui. Isso aqui é a genealogia. Talvez você se perguntou a sua vida inteira, né? Por que tem genealogia na Bíblia? Né? É um negócio tão chato. No ano bíblico a gente pula, né? No ano bíblico a gente dá um salto, a gente está lendo o texto, aí quando aparece genealogia a gente dá um salto aqui. Mas você vai entender hoje o valor de uma genealogia. O que é a vida? Essa era a pergunta que Antônio Abujanra, não sei se eu pronunciei corretamente o nome dele, ele fazia ao final das entrevistas no programa Provocações. Geralmente ele levava um convidado, aliás, o programa é esse, né? É uma entrevista, ele faz várias perguntas ali, mas ao final, fazia, né? Várias perguntas, e ao final de cada entrevista, ele perguntava para o convidado: o que é a vida? O convidado dava uma resposta e ele insistia na pergunta. Num primeiro momento, parecendo que ele ignorou totalmente a resposta que o convidado deu. Ele insistia e falava: o que é a vida? A vida é bastante complexa para a gente tentar explicar em uma frase. Existem respostas que você dá em uma linha. Aliás, vamos voltar. Existe resposta, ou existem respostas que você dá com uma palavra. Às vezes apenas um gesto, um aceno. Existem respostas que você dá com uma frase, uma linha.
Existem respostas que você precisa de um parágrafo. Existem respostas que você precisa de uma página. Tem respostas que você precisa de uma tese para tentar explicar. E tem coisas que nós apenas arranhamos a superfície. E uma dessas é essa pergunta: o que é a vida? Se você perguntar para um biólogo ou para um médico, alguém da área de saúde em si, né, ou da área biológica mesmo, né, bioquímica, alguma coisa assim, ele vai responder que a vida, e vai falar a respeito da nossa indústria química aqui, que é o nosso corpo, esse aglomerado de células que nós somos. Se você perguntar para um filósofo, ele vai falar que a vida é o intervalo entre o primeiro e a última respiração. Entre a primeira e a última respiração. Ele vai dar uma resposta mais ou menos assim. Se você perguntar para um teólogo o que é a vida, ele vai te responder que a vida é gerada por Deus. Ela é concedida por Deus. A vida é tudo isso. Nós somos um aglomerado de células, isso é verdade. Nós somos a respiração, o intervalo que entre uma respiração e a última respiração, entre a primeira e a última respiração. A gente é isso mesmo. A gente foi criado por Deus, claro, a gente foi criado por Deus, inclusive criados à imagem e semelhança dele. Responder o que é a vida é bastante complicado. Será que a vida é simplesmente viver, gerar e morrer? Será que a vida é só isso? E só para você não pensar que eu vou ficar aqui no campo muito filosófico da coisa, eu quero ir para o texto bíblico. Olha como o texto bíblico, você vai perceber como que o texto bíblico desenha essa compreensão de vida. Porque eu posso passar os meus dias aqui de maneira muito despretensiosa e meio que não viver mesmo, sabe? E assim, apenas existir, porque viver é diferente de existir. Tem muita gente que existe, mas não vive, sabe? Aqui já é mais uma compreensão filosófica mesmo. Viver é mais do que isso. E hoje em dia, o discurso que se fala para os jovens é o seguinte: você precisa viver a vida. Você está lá numa igreja, meu. Quantos anos você tem? Você tem 15? Você tem 16? Você tem 20? Você tem 25? Você tem 30 anos? Você precisa viver, cara. O que você faz sexta-feira à noite? Você bebe? Você fuma? Você vai para a balada? As pessoas acham que isso é vida. As pessoas acham que beber, fumar, se drogar, se divertir, ir para a balada, isso é que é vida. Doce ilusão, né? Doce ilusão. Vida é outra coisa. Isso aqui é rascunho de vida. É uma pretensão de vida, mas não é vida. E eu quero aqui nessa noite trabalhar um pouquinho com você, e eu vou para a Bíblia aqui. Eu quero que você faça a gentileza de abrir a palavra no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 17. Nós vamos aqui do penúltimo livro, né, para o primeiro. Gênesis capítulo 4, versículo 17. Gênesis capítulo 4, versículo 17. E a gente vai ler um bocado aqui, viu? A gente vai ler até o capítulo 5, verso 24, tá bom? Mas não vai ser cansativo, você vai ver que vai ser legal. Capítulo 4 de Gênesis, verso 17, diz assim:
E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque. Ouvi-me, né? Desculpa, li errado. Ouvi-me, vós mulheres de Lameque. Escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Caim, em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Aqui nós temos a genealogia de Caim, né? E aqui está anotado a ordem certinha aqui dos nomes. Adão, Caim, Enoque, Irade, Meujael, Metusael e Lameque. Você que não tem filhos ainda, está aqui uma boa sugestão. Pode escolher um nome para o seu filho aí, tá bom? Está aqui. Meujael, hein? Que tal aí, ó? Também que tem na linhagem de Sete, tem Maalalel. Bom nome aí para o seu filho aí. Né? Aqui nós temos a genealogia via Caim. E é muito curioso aqui, porque eu vou continuar a leitura e a gente vai descobrir algumas coisas juntos aqui. Capítulo 5 agora, verso 1. Este é o livro da genealogia de Adão no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu.
Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Olha que curioso isso daqui. É muito interessante. Muito. Existe um paralelo entre os descendentes de Caim e de Sete. É um paralelo de contraste. De contraste. Você tem aqui o relato de todos os filhos. Só que quando você chega aqui em Lameque, que é o sétimo, na linhagem cainita, de Caim, a história para. A história para. Você tem uma cadência no texto. O que é uma cadência? Cadência é um ritmo. Quem aqui faz corrida aqui ou caminha? Tem alguém que faz caminhada na rua? Uma corridinha? Faz uma corridinha também, Marlon? Entra nesse time aí, vale a pena. A pior coisa que tem você quando você faz uma corridinha, ou você está caminhando rápido. Por exemplo, às vezes eu caminho, é uma caminhada com uma certa velocidade, é quase uma marcha atlética, só que sem rebolar, né? Mas é uma caminhadinha bem rápida que eu faço. Aí às vezes eu dou um trotezinho, uma corridinha. A pior coisa que tem é alguém entrar na sua frente quando você está... A pior coisa, porque você perde o ritmo. Você perde a cadência. É uma quebra de ritmo. Você está lá, aí você se quebra todo. É isso que o texto está fazendo. O texto tem uma cadência. O texto tem um ritmo. E aí o texto vem dizendo aqui, você pega lá o verso 17. E coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele conta a história ali, né? E chamou Enoque pelo nome. A Enoque nasceu-lhe Irade. Aí ele fala, Irade gerou a Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Está vendo? O verso 18 tem uma cadência no verso 18. Ele fala, Enoque gerou a Irade gerou a Meujael a Metusael, Metusael a Lameque, Lameque tomou para si 2 mulheres. Ele conta a história, ele para. É a quebra proposital da forma como ele está escrevendo. Ele vem escrevendo e assim, a gente tem que ter bastante atenção ao ler as Escrituras, porque eu não estou inventando nada disso. Está aqui, o tempo todo esteve aqui. E aí ele vai e fala, gerou fulano, gerou Lameque. E Lameque, aí ele para contar a história de Lameque. Porque se você contar, você tem, Adão é o primeiro, Caim é o segundo, claro, ele é o segundo mesmo, na linhagem. O Caim é o primeiro ser humano que nasce mesmo, porque Adão e Eva não nasceram, Adão e Eva foram criados. E é muito curioso que existe um paralelo, Paulo depois fala que Jesus é o segundo Adão, porque Jesus também é um ser que não nasce. Como assim, pastor? Ele saiu da barriga de Maria, mas ele não foi produto da união de um espermatozoide com um óvulo. Aliás, é questionável até se ele de fato foi algum óvulo de Maria, porque a gente quando lê o texto fala que ela achou-se grávida do Espírito. É como se Deus colocasse dentro do útero dela já pronto, só para crescer. Então, a pergunta é, Jesus tinha o sangue de Maria? Muito provavelmente porque ele foi alimentado por um cordão umbilical, muito provavelmente, né? Mas ele não é fruto de um óvulo de Maria. Quer dizer, aqui também eu tenho que tomar cuidado porque eu posso estar especulando, mas faz muito sentido pensar assim. Com certeza não era o espermatozoide de um ser humano, com toda certeza. Maria era virgem, ela não teve relações sexuais com José, seu esposo, noivo, que já era esposo. Assim, na cultura judaica, quando se torna noivo, já é praticamente o esposo, só falta a cerimônia mesmo acontecer. Só que eles não tinham uma relação sexual ainda. Mas é assunto para um outro momento. Caim é o primeiro ser humano que de fato nasce,
aqui, fruto de uma relação sexual entre Adão e Eva. Aí depois você tem Caim, Enoque, Irade, Meujael, Metusael, e o sétimo é Lameque. Vem, ele vai contando, e ele fala, e fulano gerou, e fulano gerou, e fulano gerou, e fulano gerou, e Lameque. Aí ele para contar a história de Lameque. E aí ele fala assim, Lameque teve 2 esposas. É o primeiro polígamo. É a primeira pessoa que se casa com 2 mulheres. Nenhum outro fez isso. Tanto é que o texto para contar a história porque foi extraordinário isso. O ser humano começou a inventar algumas coisas e trazer para si alguns problemas, e essa é a primeira vez que um homem se casa com 2 mulheres. É a primeira vez. Isso é tão surpreendente que a Bíblia para contar essa história. Ele é o primeiro polígamo, ele se casa com 2 esposas, e se você interpretar o texto aqui, ele mata 2 homens. É claro que é possível você interpretar diferente disso. Como assim, pastor? É possível, pela leitura, tá? Olha só. O texto fala assim, verso 19, Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada, o nome da outra era Zilá. Ada foi mãe de Jabal, que morava em tendas, o pai dos que habitam em tendas e possuem gados. Só que ali na frente, o verso 23 fala, e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos, matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. Então, você pode interpretar aqui que ele está dizendo que ele matou 2 pessoas, um homem e um rapaz, mas você pode interpretar que ele está desdobrando o assunto. Porque aqui, o texto, você está vendo que ele está recuado? Na minha Bíblia, a minha Almeida Revista Atualizada, ele dá um recuo diferente na formatação do texto. O que isso me indica? Isso me indica que isso daqui não é uma prosa, não é um texto que está corrido, no sentido de narrando, é uma poesia. Então, e a poesia hebraica, ela é baseada na repetição, no paralelo de ideias. Então, pode ser que ele está contando a mesma coisa, que ele matou um homem, ele fala, matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. Na verdade, pode ser, se você interpretar, ele não está dizendo que matou 2 pessoas, ele está dizendo que ele matou uma pessoa. Só que foi tão marcante que ele repete a ideia. Pode ser interpretado assim, tá? Mas vamos dizer aqui que ele matou, porque aqui ele fala um homem, depois ele fala um rapaz. Vamos dizer que ele matou 2 homens, vamos levar por esse lado aqui da interpretação, até porque o que haveria de surpreendente com relação a Caim? Porque ele se compara a Caim. Está captando aqui o que eu estou falando? Estão entendendo que vocês estão bem atentos assim, mas eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, porque comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que você entende. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. O que haveria de surpreendente dele dizer que matou uma pessoa e ele se compara com Caim? Porque ele fala, se para Caim haverá vingança de 7 vezes mais, para mim vai ser 70 vezes 7. Então isso me demonstra que quando ele fala assim, se ele conta para as esposas aquilo, ele transforma aquilo numa poesia, porque ele está meio que tripudiando. Ele está meio que contando vantagem, essa é a palavra. Sabe aquele cara que quer contar vantagem e ele para e ele cria um clima assim para contar a vantagem dele? É isso que esse cara está fazendo quando faz poesia. Quando ele faz poesia, ele está contando vantagem. É essa a ideia, ele tá meio que se vangloriando de ter matado. E ele se vangloria porque ele tem 2 mulheres. E a primeira pessoa que fez poesia na Bíblia foi Adão. Adão, quando ele olha para Eva, no capítulo 2 lá, ele fala, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa porque do varão foi tomada. Ele está fazendo poesia. Adão, quando vê Eva, Adão não fala, Adão canta. Tamanha é a emoção de Adão. Isso aqui é muito bonito, viu? Meninas, casem-se com um homem que canta para vocês. Estou brincando, mas que pelo menos faça poesia para você. Estou brincando também, mas que te admire. É isso que eu estou dizendo.
case-se com alguém que te admira, com alguém que olha com respeito para você, te trata com respeito e te vê como alguém especial. É isso que Adão está fazendo com Eva. Adão foi o primeiro a fazer poesia na Bíblia. Lameque é o outro cara que faz poesia, e ele faz poesia não para uma mulher, ele faz poesia para duas mulheres, e ele junta o que Adão fez com o que o filho de Adão fez. Só que ele faz diferente de Adão, porque em vez de fazer para uma mulher, ele faz para duas. E em vez de fazer o que Caim fez, matar o irmão Abel, ele matou 2 homens. É o que eu consigo enxergar aqui nesse momento. Mas tem gente que pensa diferente de mim, que é uma única pessoa, e está tudo certo. Eu não vou discutir com isso. Mas eu tenho a impressão que são 2 pessoas mesmo. Quando a gente chegar no céu, Deus vai falar: Antônio, você falou besteira lá. Mas eu estou preparado para, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deixou entrar aqui. Né? Aqui ele mata 2 homens e ele canta isso, ele tripudia, ele se vangloria disso, ele acha que é o máximo isso daqui. E você já viu aquela história? Aquela história que o pessoal diz, principalmente os caras da teologia da prosperidade. A pastorada da teologia da prosperidade vai dizer o seguinte: se você não seguir os caminhos de Deus, você vai se dar mal na vida. Você já viu essa história? Né? Você viu essa história? Lameque é uma prova de que não fazer a vontade de Deus não implica em falta de sucesso na família. Ele tinha 2 mulheres. Ele tinha um filho chamado Jabal. Olha o que esses caras eram aqui. Tinha uma moça também aqui, e tinha o Tubal-Caim também. Olha aqui, Ada, verso 20, Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Jabal era do agronegócio. Era do agro. O cara tinha sucesso, mano. Ele era pai dos caras. Ele era o patriarca do negócio, ele que juntou os animais pela primeira vez e resolveu criar, talvez para vender. Era uma família de sucesso. Aí você vem aqui, verso 21, o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. O cara era músico. O cara tinha um filho empresário do agronegócio. Eu estou aqui exagerando um pouco, mas é isso aqui mesmo, viu? O cara era um empresário do agro, não entenda empresário como hoje, nos nossos dias, mas era um cara de sucesso, tinha dinheiro, tinha grana. O outro filho era um músico, e não era qualquer músico, era um músico de sucesso, foi o pai dos flautistas e dos arpistas. E aí Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo o instrumento de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. O texto só não fala dela, porque realmente os textos, não é que a Bíblia é machista, é que a sociedade era patriarcal. Não confunda sociedade patriarcal com sociedade machista. E não quer dizer que Moisés concorda que a história da mulher não seja contada, é que as genealogias eram contadas através dos homens mesmo. Mas o fato de mencionar essa menina aqui, Naamá, já é grande coisa. Já é grande coisa, viu? E eu não estou dizendo que a gente deve viver uma sociedade patriarcal antes que alguém pense e me cancele aí, o pastor é a favor de uma sociedade patriarcal. Não, eu estou dizendo que é assim. Na Bíblia é assim. E que não tem nada errado. Ele está descrevendo apenas, a Bíblia não está endossando, ela descreve uma realidade. É como se um historiador registrasse: aconteceu isso e isso. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mas eu queria que tivesse sido Cristóvão Colombo. Entre você querer e a realidade que aconteceu, tem um gap aí, tem uma lacuna. Então o texto diz aqui, e conta a história de Tubal-Caim também, fala que ele era artífice de todo instrumento cortante de bronze e ferro. Ele tinha um filho que era do agronegócio, ele tinha um outro filho que era músico, e ele tinha um outro filho que era um artista, que fazia objetos, materiais de bronze e de ferro. Era uma família de sucesso, mas distante de Deus.
Como que eu sei que era distante de Deus? Mano, para o cara se casar com 2 mulheres e o cara matar 2 pessoas, você acha que ele está perto de Deus? Mas claro que não. Esse cara vive longe de Deus. A descendência de Caim foi sempre uma descendência maldita. Não porque Deus amaldiçoou, mas porque a matriz aqui era ruim. Ele passou isso, e não foi geneticamente, foi pelo exemplo dele que ele transmitiu isso. E foi escolha, viu? Escolha. Caim nunca superou, porque Adão contava a história. Adão contava que eles um dia moraram no paraíso. Caim nunca superou isso, porque ele falou assim: por que a gente não nasceu lá naquele lugar? Aí ele botou a culpa em Deus. E eu estou contando isso, leia Ellen White, ela que diz isso. Caim botava a culpa em Deus e achava que, poxa, Deus foi mal aqui, Deus aprontou com a gente. A gente deveria ter nascido no jardim. Então foi uma escolha, ele decidiu pensar daquele jeito. Porque pensamento ruim chega na sua cabeça, chega na minha também. O detalhe é o seguinte: a gente espanta esse pensamento. Martinho Lutero diz que era um ditado que ele dizia assim: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam um ninho nela. Grava essa aí, hein? Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam um ninho nela. A tentação vai vir, o problema vai vir, mas você pode espantar ele. O pensamento ruim vai vir, mas você pode dominar ele. Você tem liberdade para escolher. Caim escolheu um caminho errado e a descendência dele também seguiu esse caminho, a ponto de o 7º depois de Adão, na linhagem de Caim, ser Lameque, um cara polígamo e assassino, duplo assassino. Aí, de forma contrastante, se opondo a essa linhagem cainita, você tem a linhagem dos setitas, a linhagem de Sete. E se você contar aí tudo que a gente leu no capítulo 5, você vai chegar, e aliás, interessante, se você fizer uma conta, eu não vou fazer agora por causa do tempo, eu nem sei que tempo que eu tenho aqui. Não, estou na hora de eu terminar já. Faltam 12 minutos para as 9. Se você fizer uma conta, e eu não vou fazer agora por conta do tempo, você vai entender que Adão, esse cara aqui, Adão conheceu Enoque. Uau! Adão conheceu Enoque. Porque Adão viveu 930 anos. E se você fizer a conta baseada nessa leitura que a gente fez hoje aqui, você vai, por essa leitura, você somando lá. E como é que você soma? Você vai falar assim, quando o texto fala, Adão tinha 130 anos quando gerou Sete. Aí você vai marcar 130, que é quando foi que nasceu. Aí quando Sete tinha 105, ele gerou Enos. Aí você vai nessa pegada, quando gera, entendeu? Quando gera. A gente não vai fazer a conta, você vai descobrir que Adão conheceu Enoque. Será que Adão viu Enoque indo para o céu? A resposta é não. Adão morreu pouco antes. Mas você já imaginou que castigo seria para Adão ver Enoque indo para o céu e ele falar assim, cara, um dia eu estive no céu. Claro, não era o céu físico, porque o paraíso de Deus aqui na terra, o Éden, era o céu. Se você entende que o céu é onde Deus está. Entendeu? É claro que eu sei, eu sou um pastor adventista do 7º dia, e eu sei que o céu é um local geográfico. Eu sei disso, o céu é um local geográfico, que ele não está aqui. Mas se a gente tem Deus fisicamente visitando a gente não tem pecado, cara, aquilo ali é o céu. Entendeu?
Seria um castigo muito grande se Adão tivesse visto Enoque ir para o céu. Porque, imagina só, vamos ser honestos, se fosse eu agora pensando, eu falei, puxa, o que eu fiz, meu? Era para eu estar lá, agora Enoque está lá. Eu queria tanto estar lá e ele foi. Bateria uma pontinha de inveja, vou falar a verdade. Eu ficaria enciumado, acho que inveja não é a palavra, é ciúmes. Eu teria ciúmes, ou ciúme, né? Sentimento não se mede muito, mas as duas formas parece que estão corretas. Eu teria ciúme mesmo de Deus. Era para ser eu, não ele. Ainda bem que ele morreu. Porque você já imaginou, ele viveu 930 anos, a gente não sabe quanto tempo ele viveu no Éden, no paraíso, a gente não sabe. Mas quanto tempo dura um teste? Quanto tempo dura uma prova? Ellen White diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma prova, um teste. Quanto tempo dura um teste? Bem, nas empresas hoje duram 3 meses, não quer dizer que era o tempo da Bíblia, tá? Mas eu tenho para mim que não foi mais do que 1 ano. Eu tenho para mim, mas assim, é um achismo meu, que foi pouco tempo, foi curto o tempo, foi curto. Adão viveu 930 anos, a gente também não sabe a partir de quando se conta essa idade, a gente não sabe. Eu acredito que é a partir do momento que ele foi criado, eu acredito, a partir do momento que ele foi criado. Mas pensa bem, ele viveu a maior parte do tempo da vida dele, da existência dele, fora do Éden. Um cara que nasceu não, foi criado para viver para sempre. Um cara que foi criado e que não conjugava os verbos viver, gerar e morrer, não na mesma frase. Ele poderia até conhecer o verbo viver, ele poderia até conhecer o verbo gerar, mas ele não foi criado para conjugar o verbo morrer. Adão não nasceu para morrer. E é interessante que Sete nasceu para ficar no lugar de quem? De Abel, o irmão que morreu. E é muito curioso, a Bíblia, gente, a Bíblia é um livro espetacular. A palavra Abel, ela é um nome próprio, é também um substantivo que dá nome não só a uma pessoa, não é só um nome próprio. Ele significa uma coisa, um fenômeno que acontece, algo que existe, chamado fumaça. Abel significa fumaça, vapor, para ser mais preciso, vapor. É isso que significa o nome Abel, vapor. Por que vapor? Porque o vapor, põe a panela com água, né? Você que vai fazer macarrão no domingo, né? Fazer macarrão, você põe a panela com água para ferver, e aí você coloca uma tampa. Quando o processo de fervura chega ali na ebulição, quando a água está ali a 100 graus Celsius, você tira a tampa da panela, o que acontece? Sobe um vapor. Quanto tempo dura um vapor? Pouco tempo. O vapor, ele existe por um pouco de tempo e logo desaparece. Abel viveu pouco tempo. Viveu pouco, Abel. Ele foi um vapor mesmo. Sete vem no lugar dele. E a linhagem dele, não sei se você percebeu, a linhagem de Caim não é contada em anos. Quantos anos viveu Caim? Quantos anos viveu Enoque aqui, que não é esse Enoque? Quantos anos viveu Irade? Quantos anos viveu Meujael? Quantos anos viveu Metusael? Quantos anos viveu Lameque? A gente não sabe. Sabe por quê? Porque os dias que são passados longe de Deus não valem a pena contar. Não vale a pena contar. Agora, você pega a genealogia de Adão, você sabe quantos anos Adão viveu, você sabe quantos anos Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared e Enoque, você sabe
Quantos anos? Todos eles viveram, porque quando você passa dias com Deus, todos os dias são importantes e valem a pena ser registrados. Mas não vale a pena viver um dia longe de Deus. A Bíblia não registra. A Bíblia não registra o tempo passado longe de Deus. Mas cada dia vivido com Deus é contado nas Escrituras. E em todo o texto aqui do capítulo 5 tem essa cadência, novamente a cadência. Você tem lá, a partir do versículo 3 ali, você tem, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 830 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Viveu, gerou, morreu. Está vendo? Esse padrão vai se repetir com Enos, com Cainã, com Malalel, com Jared. Você vai ter essa repetição aqui no texto, ó. Verso 6, Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Ó, novamente, Sete viveu, gerou, morreu. E você tem esse padrão o tempo todo aqui. Viveu, gerou, morreu. Viveu, gerou, morreu. Viveu, gerou, morreu. É uma cadência, é um ritmo no texto, até o momento em que o texto é, quebrado. Lembra da caminhada, da corrida que eu falei? Você está lá caminhando, alguém entra na frente, quebrou. Aí a pessoa que entrou na sua frente, ela quebra o seu ritmo de corrida, ela chama a sua atenção. É isso que o texto está fazendo, ele vem, viveu, gerou, morreu, e ele, quebra a cadência, adivinha onde? A cadência quebra no 7º depois de Adão. Enoque. Você vem lá, viveu, gerou, morreu, viveu, gerou, morreu, viveu, gerou, morreu, e aí você lê aqui o verso 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusael. Você está vendo? Você tem, em Enoque, você tem os verbos viveu e o verbo gerou. O que você espera ler? Se a cadência é viveu, gerou, morreu. Você tem em Enoque, você tem em todos, viveu, gerou, morreu, e em Enoque você já leu, viveu Enoque, aqui verso 21, viveu Enoque, ou Enoque viveu 65 anos, e gerou Metusael. Aí você vai falar assim, o leitor, que está lendo pela primeira vez, ele vai ler, quando é que ele morre? Não é? Porque se todo mundo viveu, todo mundo gerou, e todo mundo morreu, o leitor que lê pela primeira vez está na expectativa, quando Enoque morre? Porque o verbo viveu, viver aparece, o verbo gerar aparece, gerou, aí você espera, quando ele morre? Aí o texto introduz um outro verbo. Ele não morreu. É essa a sacada do texto. Você está esperando que ele morra. Mas aí um outro verbo, um verbo novo aparece no verso 22, andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusael, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas, todos os dias de Enoque foram 365 anos, verso 24, andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Olha que coisa linda. Ele quebra e ele conta a história de Enoque, assim como ele conta a história de Lameque, que é o 7º na linhagem de Caim, o texto para contar a história de Enoque, que é o 7º na linhagem de Adão. E aí você tem lá, viveu, gerou, morreu, em todos, menos em Enoque. Em Enoque você tem, viveu, gerou, andou. Incrível. Então a pergunta inicial desse sermão, o que é a vida? Eu tenho uma resposta. É uma resposta bíblica, não é uma resposta da área da biologia, da química, da medicina, da filosofia, nem da teologia, é da Bíblia.
Viver é andar com Deus. Se você não anda com Deus, jovem, querido jovem, você ainda não viveu. Ellen White diz que Enoque, olha que lindo, eu trouxe aqui o livro Patriarcas e Profetas, na página 85 desse meu livro aqui. Ellen White escreveu, olha, coisas lindas, lindas. Eu vou ler só um trechinho. Ellen White escreveu assim, ó: angustiado pela crescente iniquidade dos ímpios, e temendo que a deslealdade deles pudesse diminuir sua reverência para com Deus, Enoque evitava a associação constante com os mesmos e passava muito tempo na solidão, entregando-se à meditação e oração. Assim permanecia ele perante o Senhor, buscando um conhecimento mais claro da sua vontade, para que a pudesse fazer. Para ele a oração era como a respiração da alma. Vivia na própria atmosfera do céu. Por meio de santos anjos, Deus revelou a Enoque seu propósito de destruir o mundo por um dilúvio. E também lhe revelou amplamente o plano da redenção. Pelo espírito de profecia, levou-o através das gerações que viriam após o dilúvio e mostrou-lhe os grandes acontecimentos ligados à segunda vinda de Cristo e ao fim do mundo. Será que Deus mostrou para Enoque aqui, nosso mundo, agora do jeito que está? Porque é isso que o texto diz. O texto diz aqui de Ellen White que acontecimentos ligados à segunda vinda de Cristo. Deus disse para ele que Jesus voltaria. Ele falou do plano da salvação, da primeira vinda de Jesus. Mas ele falou para Enoque sobre a segunda vinda. É por isso que o texto de Judas, capítulo 1, verso 14, só tem um capítulo, né? Fala ali que o sétimo depois de Adão, Enoque, profetizou sobre a volta de Jesus, voltando com os anjos. Deus mostrou para esse cara que ele voltaria. Deus contou o plano dele. Você já parou para pensar? Enoque era tão parceiro de Deus, tão amigo de Deus, que Deus contou os segredos. Deus revelou para ele tudo que iria acontecer. Enoque tinha uma caminhada estreita com Deus. Mas aqui mesmo, eu não vou ler agora para você. Depois que ele teve o primeiro filho dele, o relacionamento dele com Deus se estreitou mais ainda. Eu acho que ele buscava ali entender que a geração, deixar um legado para os filhos. Um legado de amor, um legado de ensino, mostrar o caminho, como é que faz. Porque para filho você não diz assim, ó, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Isso não cola para filho. O filho vai copiar o que você faz. E ele vai falar que você é hipócrita, incoerente, de não fazer aquilo que você fala. Enoque, ele quer deixar um legado. E ele ensina os filhos no caminho de Deus. Ele se aproxima mais de Deus depois de ter o seu primeiro filho. Enoque entende que a vida ia seguir. E ele não sabia que o verbo morrer não seria conjugado por ele. Aliás, quem morre não tem como falar na primeira pessoa do singular, né? Eu morri. Não tem como a pessoa conjugar o verbo dessa maneira, eu morri, porque o morto nada sabe, sua memória jaz no esquecimento, né? Mas Enoque não sabia que o verbo morrer, porque, veja, todo mundo, os meus antepassados, eles viveram e morreram. O meu pai Adão morreu. Enoque não sabia se ele morreria ou não. Enoque só estava preocupado com uma coisa, em andar com Deus.
E para terminar, eu quero contar uma história que eu sempre imagino. Eu imagino que um dia Deus tocou a campainha da casa de Enoque. E aí Enoque foi abrir o portão. Quando ele abre o portão, ele... Quem é você? Eu sou Deus. Muito prazer. Deus, o Senhor veio na minha casa. Que legal, mas eu não preparei nada. Mas, entra aí, entra, Senhor, entra. E aí, ele leva Deus para a sala, estou imaginando, tá? Me permitam. Ele leva Deus para a sala da casa dele, e aí Deus se assenta, e eles conversam longamente, a ponto de se esquecerem do horário da refeição. Eles conversam. E aí Deus fala, Deus olha no relógio e Deus fala assim: Enoque, eu preciso ir embora. Não, Senhor, fica mais um pouco, foi muito rápido. Ele falou: não, já está quase na hora do pôr do sol. Eu vou lá fazer o culto com os anjos. Eles vão me cultuar, né? Eu vou lá fazer o culto com os anjos. Estou imaginando aqui, tá? Uma imaginação bem infantil. Enoque fala: tá, mas e quando eu vejo o Senhor de novo, o Senhor em algum momento vai voltar? Ele falou assim: eu volto amanhã. Amanhã a gente vai fazer uma coisa diferente. Eu venho amanhã. E aí Deus cedinho lá na porta de Enoque, toca a campainha. Enoque já está pronto, fala: Senhor, qual é a ordem do dia? Não, hoje a gente vai passear. E aí ele começa a passear com Enoque. E aí Deus conta: olha, eu fiz dessa maneira, hoje não está mais assim. Aconteceu um problema lá no passado, você sabe qual que é a história, né, de Adão e Eva e tal. Sei, então, eu construí desse jeito, fiz desse outro. E Enoque maravilhado com os ensinamentos de Deus, como ele construiu as coisas. E aí dessa vez o tempo passa tão rápido que começa a anoitecer. Enoque vê a lua, as estrelas, e Deus aponta: aquela ali eu criei há tanto tempo, aquela ali chama-se fulana de tal, aquela ali Órion, aquela ali são as Três Marias, o cinturão de Órion, eu criei em tal tempo, e eu voltarei um dia. E conta todo o plano da redenção para ele. 365 anos. E no ano 365 da vida de Enoque, Deus chega e toca a campainha da casa de Enoque. E Enoque todo feliz, como no primeiro dia que ele encontrou com Deus. Deus fala: agora a gente vai um pouquinho mais longe. Venha, eu vou te mostrar um lugar bem legal. E eles vão caminhando, e cada vez mais distante da casa de Enoque, cada vez mais longe da cidade de Enoque, cada vez mais longe do lugar onde Enoque inicialmente residia. Eles vão tão longe que Deus leva Enoque ao terceiro céu. E Enoque fala: aqui é a sua casa. Que legal, que lugar maravilhoso, eu queria tanto ficar aqui. E aí Deus fala: você quer mesmo ficar aqui? Quero, então você vai ficar aqui. Ande com Deus, a ponto de você desejar mais a casa dele do que a sua. Ande com Deus, a ponto de você querer ficar com Deus mais do que você deseja ficar com os outros. Que Deus abençoe sua vida, Deus te guarde no dia de hoje. Eu quero terminar com uma prece final. Convido a todos para que se levantem nesse momento. Eterno Deus, nosso Pai, nosso Rei, muito obrigado pelas muitas bênçãos do dia de hoje. Queremos andar com o Senhor como Enoque andou. Se tivermos o privilégio de sermos tomados para Ti, será a maior alegria da nossa vida.
Estamos aguardando pelo retorno de teu Filho Jesus. Enquanto Ele não vem, queremos andar contigo. Gostaríamos que o verbo morrer não fosse aplicado a nenhum de nós, não fosse conjugado para a nossa pessoa. Queremos que os verbos viver, gerar e andar sejam os únicos verbos conjugados na nossa vida. Por Jesus eu oro. Fica com essa juventude bonita, fica com essa igreja maravilhosa e que juntos andemos com Jesus. É em nome de Cristo que oro. Amém. Graça e paz a todos. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Amanhã, não perca, vem aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a palavra de Deus em um mundo de muitas vozes. Você é altamente assediado por várias filosofias, por vários pensamentos que muitas vezes te impedem de ouvir a voz de Deus. E essa é a nossa grande dificuldade, ou a nossa maior escolha: ouvir a voz de Deus ou ouvir a voz da serpente. O que você pensa aí na sua vida? Você quer ouvir a palavra de Deus ou a voz da serpente? Deus te abençoe, vem aqui amanhã, seja muito abençoado. Bom descanso a todos. Tem um lanchinho ali no fundo ali para nós.